8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É um texto bem conhecido, mas vamos estar meditando um pouco sobre essa passagem, sobre o nosso irmão, o diácono Filipe. Glória a Jesus. Vamos estar no finalzinho do capítulo 8. Glórias a Deus. Versículo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar das escrituras que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de que diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de uma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Glórias a Deus. Somente até aí. Aleluia. Pode tomar nossos assentos em nome de Jesus. É uma palavra bem conhecida. Glórias a Deus. Quando nós começamos a falar sobre o poder do Espírito Santo na igreja primitiva, glórias a Deus, nós passamos a entender que Filipe, ele também fomos escolhidos para poder levar o Evangelho a toda a criatura. Glórias a Deus. Mas nós vamos entender um pouco que o povo de Deus, ele tem que andar preparado. Vamos compreender que o povo de Deus, ele tem que estar na posição que o Espírito Santo quer. Para quê? Para que a obra que o Senhor nosso Deus, ele quer fazer na nossa vida, ela venha a ser concluída. Glória a Jesus. Então nós vimos a palavra de Deus nos ensinando, através desse diácono chamado Filipe, glórias a Deus, que eu e você, nós temos que estar preparados, firmados aonde? Na palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vai nos usar. O Espírito Santo, ele quer nos usar. O Espírito Santo está na terra para usar o povo de Deus.
mas eu e você, nós temos que estar ouvindo a voz dele, sensíveis à voz dele, para que onde ele mandar, onde ele ordenar a gente ir, nós estejamos preparados, sensíveis, para poder fazer a vontade do Espírito Santo. Porque às vezes a vontade que nós queremos fazer, aquele caminho que nós queremos ir, não é a vontade e não é o caminho do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o caminho e os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. Glórias a Deus. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. O Espírito Santo, ele sabe o que está acontecendo em um lugar que só tem uma pessoa. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele sabe o que está acontecendo em cada mente. Se tiver 200, 300 pessoas em um lugar. Por isso o Espírito Santo, glórias a Deus, ele conduz, ele guia a igreja primitiva. Glórias a Deus. O Espírito Santo, ele que conhece o ser humano. Glórias a Deus. É ele que revela Deus ao ser humano. Porque somente ele que tem a condição de ligar a Deus e o homem, glórias a Deus, aqui na terra e o Deus dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é importante eu e você, nós estarmos atentos para a voz do Espírito Santo. Por isso é importante eu e você, a cada dia, estarmos consagrando mais a nossa vida ao Espírito Santo. É por isso que nós temos que estar cada dia mais orando, meditando, andando em Espírito. Para quê? Para que nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. É um mundo difícil de lidar hoje, estamos passando em momentos difíceis, mas nós temos que compreender que desde o princípio, para o ser humano, aquele que quer voltar-se para Deus, ele sempre vai ter uma dificuldade para poder caminhar. Glórias a Deus. Sempre vai ter um mundo para nós poder combater, para nós começar a lutar, a pelejar. Glórias a Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que a nossa luta, glórias a Deus, é uma luta espiritual. A nossa luta é uma luta espiritual. E para nós vencermos essa luta, essa peleja, nós temos que andar em espírito. Nós temos que andar conectados com Deus. Nós temos que andar pensando nas coisas de Deus, pensando nas coisas dos céus. Porque quando nós desligamos das coisas dos céus, automaticamente nós estamos ligando as coisas aqui na terra na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que num tempo em que o povo do mundo, o povo aqui na terra estava em um momento delicado, o Senhor, ele chamou um para poder fazer a diferença. Glórias a Deus. O pai de Noé, nós vemos que quando Noé nasceu, ele já lançou uma palavra de bênção sobre a vida do seu filho, dizendo que ele seria o seu filho diferente. Ele ia trazer paz, ele ia trazer algo diferente para o mundo naquele tempo. E nós sabemos como foi a vida de Noé. Noé foi um homem que andou com Deus. Noé foi um homem que Deus pediu a ele para que fizesse a arca e entrasse para salvar a sua vida e salvar a sua família. Glórias a Deus. Mas para isso, Deus usou a boca do seu pai para profetizar dentro do seu lar, para profetizar dentro da sua família. Glórias a Deus. E não é diferente hoje na minha vida e na sua. Deus, ele quer transformar a nossa vida. Deus, ele quer transformar cada dia mais a nossa família, a nossa parentela. Glórias a Deus, mas nós temos que profetizar dentro do nosso lar. Nós temos que profetizar na nossa família. Glórias a Deus, mesmo tendo uma situação difícil, mas nós temos que abrir a nossa boca de profeta. Glórias a Deus, nós temos que abrir a nossa boca guiada pelo Espírito Santo e falar: não, vai ter vida. Glórias a Deus, não vai ter destruição, vai ter salvação, vai ter vida no meio do nosso lar, no meio da nossa família, porque a nossa família é projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É só nós observarmos quando Noé nasceu, o seu próprio pai lançou uma palavra de bênção sobre a vida dele. E é importante eu e você estarmos dentro da nossa casa, compreendendo a cada momento que se passa, a cada ano, glórias a Deus, que vai se passando, e vai perguntando a Deus: Deus, qual
Deus, o que o Senhor quer que eu profetize? Senhor, onde é que o Senhor quer que eu ore? Senhor, onde o Senhor quer que eu profetizo? Que eu lance uma palavra de mudança, de transformação. Porque o Senhor, Ele é poderoso para sondar o nosso coração e fazer um milagre no meio da nossa vida. Glórias a Deus. É um momento de dificuldade, foi que Deus, Ele usou Noé para poder fazer a arca. Nós vemos que o povo de Deus, ele passou por um momento difícil, mas Deus, ele já tinha guardado quem? José. Deus já tinha preparado toda a vida de José, como nós aprendemos um pouco ontem. Para quê? Para que futuramente José, ele fosse a porta de escape para o povo de Deus. E o povo de Deus foi abençoado. Glórias a Deus. Então, é em momentos de aflição, é em momentos de aperto, é em momentos de amargura, na nossa vida, na nossa família, nessa sociedade, que Deus, Ele quer nos usar. É nesse momento que nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Para quê? Para que nós venhamos lançar palavras de bênção, palavras de transformação, e Deus, Ele agir, fazendo um milagre, e o nome dele ser glorificado. Glória a Deus, aleluia. Mas para isso nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, atentos para a voz de Deus. Para quando Deus falar, profetiza. Ah, Senhor, mas o vale está de ossos sequíssimos. Mas eu estou te falando, profetiza. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, mas esse bairro está uma tribulação. Mas eu quero que comece a usar sua fé e profetiza nesse bairro. Ah, Senhor, meu trabalho, alguns está sendo demitido. Mas o Senhor fala, profetiza. Você vai permanecer, vai ser transformado nesse lugar através da sua fé. Porque eu quero te usar para transformar este local. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso bispo já testemunhou a nossa vida, que no local de trabalho que ele estava trabalhando um tempo no aeroporto, passou momentos difíceis, mas o Senhor, nosso Deus, usou o nosso pastor, usou a fé do nosso pastor, conversaram, a orar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor transformou, abençoou. E não é diferente na minha vida e na sua. O nosso Deus, ele permanece o mesmo ontem, permanece hoje e permanecerá eternamente. Glórias a Deus. O que nós temos que fazer é estar sensíveis, ouvir a voz de Deus e declarar aquilo que Ele colocar no nosso coração. Temos que profetizar no nosso lar. Glória a Deus. Temos que profetizar nos nossos projetos. Temos que profetizar no lugar onde nós estamos caminhando. Senhor amado, está vendo aqueles homens, Senhor, eu profetizo que eles serão libertos e serão pregadores para a glória do Senhor. Pai amado, esse comércio, Pai, eu estou vendo que o movimento está bom, Senhor, não deixe esse comércio fechar, Senhor. Abençoa esse comércio. Glórias a Deus. É hora da igreja começar a profetizar no nosso lar, profetizar no nosso bairro, que haja paz. Senhor amado, que não esteja derramamento de sangue. Senhor, que esteja libertação nesse lar. Senhor amado, meu vizinho, ele está brigando. Eu só vejo barulho. Senhor, traga paz na alma deles. Senhor amado, não deixe que o inimigo separe a paz desse casamento. É hora da igreja abrir os olhos espirituais e continuar a profetizar neste mundo. Glórias a Deus. É num momento difícil que a igreja desperta. É no momento de aperto que os crentes ele começa a buscar a Deus. É no momento de aflição da igreja que a igreja começa a marchar. Ela sai da sua zona de conforto. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos que Deus ele sempre usa os seus. Deus ele sempre usa aqueles que estão sensíveis à sua voz. Nós vemos no livro de Daniel um momento difícil que o povo de Deus está passando. Jerusalém é cercada, é sitiada, glórias a Deus. E os homens que tinham sabedoria, que tinham ciência, que tinham conhecimento, o Senhor, nosso Deus, ele permitiu que achasse graça aos olhos do rei. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que Daniel ele cresceu na graça, no conhecimento, nos dons de interpretação dos sonhos. Mas Daniel ele teve que fazer algo. No princípio, Daniel teve que ter a
jovens. O rei falou: olha, eu vou dar do manjar da minha mesa para todos os jovens, porque eu quero ensinar a eles todo o conhecimento caldeu. Eu quero que eles tornem pessoas excelentes no meu reino. Mas na hora do banquete, na hora que o mundo ofereceu o seu banquete, aquilo que tinha de melhor na mesa do rei, o que foi que Daniel fez? Não, eu não quero participar dos banquetes do rei, eu não quero participar dos banquetes de Nabucodonosor, não, eu quero me manter puro, glórias a Deus, eu quero me manter limpo, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que o meu povo servia, e eu não quero me contaminar com as coisas da mesa do rei de Nabucodonosor. Foi no momento de aperto de Daniel, foi no momento de aperto de José, que Deus, Ele fez grandes coisas. Mas eles tiveram que enfrentar tribulações, eles tiveram que enfrentar aperto na alma deles, eles tiveram que passar e ser grande, mesmo sendo pequenos. Daniel, ele bem podia falar: eu estou longe da minha família, eu estou longe do meu Deus, eu estou longe de Jerusalém, sabe o que eu vou fazer? Eu realmente vou participar do banquete do rei, eu realmente vou tomar do vinho do rei, eu vou sentar na mesa do rei, glórias a Deus, participar desse banquete. Mas Daniel falou: não. Daniel, ele colocou no seu coração e não se contaminar com as coisas do rei. E muitas vezes esse banquete, esse vinho, que vinho simboliza alegria, essa alegria que o mundo quer nos dar, porque se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não tivermos sensíveis a Deus, nós vamos acabar entrando nessa mesa. Se a igreja não tiver na posição de igreja, ela começa a comer da mesa que o mundo dá, a tomar do vinho que o mundo dá, a sentar e participar do banquete que o mundo dá. Mas a igreja, ela tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. O coração de Daniel estava preparado, a carne podia estar machucada, mas Daniel, o seu coração estava limpo, o coração de Daniel estava voltado para Deus. A palavra do Senhor diz que Daniel, ele não quis se contaminar. Ele falou: olha, eu não quero participar, mas faça algo diferente conosco, nos dê de outro banquete, glórias a Deus, nos dê a comida pura, glórias a Deus. Que Deus, ele falou lá no princípio: olha, você vai comer do que você plantar, glórias a Deus, o alimento puro, o alimento saudável, glórias a Deus, que Deus mandou plantar e comer. Daniel falou: não quero participar do banquete, mas eu quero comida pura que Deus vai prover. Aleluia. E para a nossa vida também é diferente hoje. O mundo está nos dando um banquete, o mundo está querendo nos oferecer alegrias, mas eu e você, nós temos que estar sensíveis ao voz do Espírito e falar: Deus, isso aqui glorifica o teu nome, Senhor amado, isso aqui é da tua vontade, Senhor meu Deus. Se eu fazer isso aqui, o Espírito Santo vai entristecer, o Espírito Santo vai sentir ciúmes ou não? Mas muitas das vezes, quando nós percebemos, nós já estamos lá nos alegrando. Se nós não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, infelizmente nós vamos sentar na mesa, no banquete de Nabucodonosor. Se nós não estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, quando perceber, nós já estamos tomando do vinho alegre do rei. Mas nós temos que estar andando no Espírito. A igreja precisa andar no Espírito, glórias a Deus. O que nós vamos beber, o que nós vamos comer, o que nós vamos caminhar, o lugar, o local, com que nós vamos nos assentar, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Às vezes nós nos assentamos, mas quando vê, é pessoas falando piadas, é pessoas às vezes até xingando, e nós começamos a rir no meio. Quando nós percebemos, já passou 10, 15 minutos, e nós sentados ali, e não falou uma palavra de bênção, não falou uma palavra de Jesus para ninguém, e as coisas do mundo entrando nos nossos ouvidos. É, meu Deus. Mas quando
pessoa já se afasta logo, fala, não, tenho que fazer algo em casa, glórias a Deus, eu tenho que achar uma coisa para fazer ali, glórias a Deus, sair daquele ambiente, sair daquela situação. Para quê? Para que as coisas do mundo ela não venham entrar em nossos ouvidos, para que as coisas do mundo não venham entrar no nosso coração. Temos que blindar, temos que guardar o nosso coração. Para quê? Para que as coisas do mundo não entrem. Glórias a Deus. Então o povo de Deus, ele sempre vai ter essa dificuldade, essa luta, essa peleja contra as coisas do mundo. Mas temos que andar segundo a vontade do Espírito. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos guardar, é Ele que vai nos usar. Louvado seja o nome do Senhor. José era um homem que andava no Espírito. É tanto que o rei falou com ele: onde é que nós vamos achar um homem como ele que tem o Espírito de Deus? Ele vivia em um local diferente, ele vivia em outra região, mas o seu coração estava com Deus. Daniel andava em outro lugar, em Babilônia, mas o coração dele estava guardado em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos nesse mundo, nos oferecendo banquete, nos oferecendo a alegria que eles têm, mas nós não podemos estar segundo a vontade deles. Temos que andar com o coração limpo, cheio da presença do Espírito Santo, para o Espírito Santo mandar nós fazer, mandar nós falar, mandar nós fazer algo, nós estamos sensíveis em falar: Senhor Espírito Santo, o Senhor está mandando, eu vou fazer. A igreja primitiva era assim. A igreja primitiva ela andava no Espírito. Nós vemos que logo após a descida do Espírito Santo, eles andavam unidos, eles andavam em Espírito, eles andavam orando, eles andavam unidos, eles andavam num só pensamento. Aleluia! A igreja primitiva ela aprendeu a andar em Espírito. Nós vimos Pedro e João indo para a igreja. Eles estão indo para o templo para orar. Quando vão entrando no templo, o jovem está lá, caindo no chão, pedindo esmola. E o jovem olha para eles e fala assim: ei, me dá uma esmola aí. Mas Pedro e João, eles andavam em Espírito. Eles nem podiam falar assim: não, nós não tem não, e entrar para o templo. Eles podiam falar: rapaz, esse homem está todo dia aí pedindo aí, não vai procurar alguma coisa para fazer, outro lugar, só fica sentado aqui não. Eles chegaram e falaram assim: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Glórias a Deus. Eles tinham a presença de Deus, eles estavam sensíveis à vontade de Deus. Glórias a Deus. Eles estavam sensíveis para fazer a obra do Senhor, aonde o Espírito Santo mandasse. Eles bem podiam passar ali, ó, tranquilo. Não, nós não temos dinheiro não, que Deus te abençoe e sair. Mas eles deram mais do que aquele homem precisava. Eles deram não somente a cura, mas ainda deram a mão e falaram: vamos levantar. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que ele entrou no templo adorando, correndo, saltando, louvando o nosso Deus que é todo poderoso. Glórias a Deus. Esse homem teve encontro com homens diferentes. Aleluia. Esse homem teve encontro com homens cheios do Espírito Santo. Glórias a Deus. E será que Deus não quer nos usar desse jeito? E será que o Espírito Santo ele perdeu o poder dele? Não. Basta eu e você andar no Espírito. Basta eu e você andar fazendo a vontade de Deus cada dia mais. Senhor Espírito Santo, me usa para curar. Senhor Espírito Santo, me usa para libertar. Senhor Espírito Santo, me usa para profetizar. Nós temos que ter o desejo no nosso coração, glórias a Deus, andando em Espírito, que no momento certo o Espírito Santo ele vai nos incomodar e vai falar: profetiza sobre aquele lar. Senhor, nós não estamos vendo nada naquele lar. Mas o Espírito Santo falar: profetize. Profetize sobre as crianças. Glória a Deus.
Você está vendo aquelas crianças andando, correndo no meio da rua? Profetize: Senhor, guarda. Senhor, não permita que um carro atropele. Senhor, não permita que essa criança caia. Glórias a Deus. Profetize onde o Espírito Santo mandar. É a sua fé. É você e Deus que está naquele momento. Ou nós começa a usar a nossa fé que Deus coloca no nosso coração, ou senão vai chegar um tempo que nós vamos falar: estou há 30 anos na igreja, nunca vi nada. Mas passou várias oportunidades de eu e você profetizar na vida de alguém. Passou várias vezes a oportunidade de eu e você lançar uma palavra de bênção sobre a vida de um jovem, sobre a vida de um idoso, e não profetizamos. É no meio da tribulação, do aperto, é que o povo de Deus se destaca. É no momento da aflição, é no momento em que o povo se volta contra a igreja, contra nós, é que nós nos destacamos desse mundo. José se destacou, Daniel se destacou. E é tempo de eu e você começar também a buscar, a profetizar, buscar falar, fazer aquilo que o Espírito Santo nos manda. A igreja primitiva, ela ia nesse caminho. Pedro e João lançaram a palavra de bênção, deram a mão, levantaram, o homem glorificou o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que eles sempre andavam orando, eles sempre andavam jejuando, eles sempre andavam em espírito. Glória a Deus. E Deus, o próprio Senhor nosso Deus, Ele ia acrescentando à igreja as pessoas que eram salvas. Louvado seja Deus. Eles andavam no Espírito, a igreja unida, a igreja orando, a igreja jejuando, a igreja louvando a Deus, a igreja fazendo a obra fora da igreja, glórias a Deus, ia fazendo a obra social, cuidando das viúvas, cuidando dos órfãos. E a palavra do Senhor diz que milhares e milhares de pessoas, Deus ia acrescentando a igreja. Chega a ser um momento que a igreja não consegue mais dar conta. Glória a Deus. Chega um momento em que a igreja já está superlotada, é tanta gente, glórias a Deus, que eles falam: olha, o povo está reclamando aí, viu? O povo está reclamando que tem pessoas que não estão recebendo assistência, tem órfãos, tem viúvas que não estão recebendo assistência da igreja. E é momento que os apóstolos, eles falam: vamos ter que levantar diáconos para poder fazer essa obra. A igreja tinha milhares de pessoas. Na primeira pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas. Logo na frente foi quase 5.000. Aleluia. E a igreja foi crescendo. Mas a palavra do Senhor diz que o apóstolo, eles procuraram um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Eles procuraram um homem cheio de Deus, homens cheios de fé, glória a Jesus, para poder fazer o quê? Para poder cuidar de viúva, para poder cuidar dos órfãos, nos mostrando que nós temos que estar cheios do Espírito Santo, sensíveis à voz de Deus, sensíveis, fazendo a vontade de Deus, para toda a obra de Deus. Eles podiam escolher qualquer pessoa para poder cuidar dos órfãos da viúva, mas eles escolheram homens cheios do Espírito Santo, homens cheios da presença de Deus, para poder fazer a obra do Senhor. E a palavra do Senhor diz que dentro desses diáconos está Filipe. Estevão era um homem também cheio de fé, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas a palavra do Senhor diz que Estevão, logo no começo do ministério, foi morto, apedrejado. A igreja agora está sob a perseguição de Saulo. A igreja agora está começando a ser assolada. A igreja agora está começando a ser perseguida. A igreja está começando a ser maltratada. E a palavra do Senhor diz que quanto mais afligiam, quanto mais apertavam, quanto mais apedrejavam, quanto mais entravam na casa do povo para poder mentir acerca dos crentes,
oração. Não é diferente da nossa vida. Às vezes as coisas estão travadas, a gente faz campanha até de um mês de oração. Mas há momentos em que está a bonança, há momentos em que está tudo tranquilo, e nós fazemos o quê? Fica mais um pouquinho quieto, pega a Bíblia uma vez no dia, ora só na hora de dormir. É nesse momento. Mas é justamente nesse momento desapercebido em que o inimigo, ele nos arrodeia e procura um jeito de nos apertar. Por isso nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, tanto na bonança, tanto na dificuldade, tanto dentro de uma tempestade ou numa terra seca. Temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Aleluia. Os discípulos, eles estavam sensíveis à voz do Espírito Santo. Os diáconos que eles levantaram estavam sensíveis à voz do Espírito Santo. Estevão, ele bem podia, na hora que estava sendo apedrejado, começar a falar: Senhor, desce fogo do céu e queima todo mundo que liga. Aleluia. Estevão bem podia falar assim. Mas Estevão fala: não, Senhor, toma o meu espírito em tuas mãos, não empunha o pecado neles, Senhor, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ao invés de Deus mandar fogo do céu, ao invés de Deus descer um relâmpago e queimar todo mundo, não. O que o Senhor fez, Estevão, está sendo confirmado, Estevão, a sua obra. Eu abro os céus para você, Estevão. Olha para o céu. Na hora que Estevão está lá apedrejado, que ele olha para os céus, ele vê o céu aberto, ele vê o Todo-Poderoso no seu trono, e ao seu lado o nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede pela igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Está o céu aberto para aquele que faz a vontade de Deus. O céu está aberto para aquele que ouve e está sensível à voz do Espírito Santo. Deus, ele faz o sobrenatural no nosso meio. Nós temos que estar sensíveis, temos que estar alerta, temos que estar andando e conversando com o Espírito Santo. Aleluia. Deus, ele abriu o céu para Estevão. Foi um ministério rápido, mas Deus abriu os céus. São poucas vezes na Bíblia que nós vemos Deus abrir os céus para alguém, mas ele ainda abre, porque ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo ontem e hoje. Então eu venho dizer: não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite a graça de Deus sobre a sua vida. Não fique pensando que Deus não vai me usar para curar ninguém. Não pense assim. Pensa: minha mão é abençoada, a minha mão é ungida, e onde tocar vai ser abençoado. E se Deus mandar orar para o enfermo, eu vou orar e ele vai ser curado. Glórias a Deus. Temos que pensar assim. Temos que pensar que Deus quer me usar, e Deus, ele vai me usar, e Deus, ele vai ser glorificado através da minha vida. Aleluia. Não tente encerrar os milagres de Deus da nossa geração, mas fala: eu vou ser um canal de bênção para o nome do Senhor ser glorificado. Os discípulos estão pregando, os discípulos estão ensinando, e os diáconos estão pregando, cuidando das viúvas. E a palavra do Senhor diz que agora Filipe, um dos diáconos, ele também vai fazer uma obra missionária, uma obra de evangelista. Filipe, um homem que foi separado para cuidar de viúvas, mas era um homem cheio de fé. Era um homem que conhecia a palavra de Deus. Era um homem sensível ao Espírito Santo. E era um homem que cria, acreditava no sobrenatural de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ser recepcionistas. Temos que recepcionar as pessoas bem. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que muitos no passado receberam em casa anjos, mas não acreditaram que eram anjos, não compreenderam que eram anjos do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina: olha, seja recepcionista com todos, porque Deus, ele pode estar mandando um anjo na sua casa e você lá mandar ele sair, glórias a Deus, e ser um anjo do Senhor. O que acontece? O Senhor, ele começa a se revelar a Filipe. Filipe, glórias a Deus, eu quero que você faça uma obra. Filipe, glórias a Deus, a igreja está sendo perseguida, a igreja está sendo assolada.
contra eles, vamos prender eles, vamos fazer falso testemunho contra eles, vamos julgar eles e vamos matar eles. Muitos crentes foram mortos naquele tempo da perseguição, mas enquanto a igreja estava sendo perseguida, Deus estava usando os seus. Enquanto a igreja estava sendo assolada, Filipe, ele estava pregando, ele estava caminhando, e ele chega até Samaria. É em Samaria, um lugar que o povo de Samaria não gostava dos judeus. Samaria é um lugar que, espiritualmente falando, não se batia com os judeus. Os samaritanos, eles acreditavam na Torá, e os judeus, eles acreditavam na Torá e em alguns outros livros, alguns canons. E aí, o que acontece? Filipe, ele vai para esse lugar para poder pregar. Filipe, ele sai de Jerusalém para poder pregar. Mas Filipe é um homem cheio de Deus. Filipe é um homem cheio de coragem. Filipe é um homem cheio de fé. E ele começa a pregar em Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Paulo assolava a igreja, ele estava indo para Samaria, caminhando, marchando, pregando o Evangelho de Cristo, pregando a Jesus, o crucificado, o ressurreto. Glórias a Deus. E Filipe, ele vai pregando e ele vai levando o Evangelho de Deus. Ele vai na sabedoria do Espírito Santo, sensíveis à voz do Espírito Santo. E o que acontece quando nós pregamos o Evangelho? O que acontece quando nós pregamos a Cristo? O que acontece quando nós pregamos acerca do reino de Deus? Deus, Ele mesmo vai confirmando a palavra. Enquanto eles estão pregando, ensinando, enquanto eles estão curando, orando, glórias a Deus, o Espírito Santo vai curando, o Espírito Santo vai libertando, o Espírito Santo vai tirando todos os espíritos imundos onde eles estão pregando. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 7, versículo 6: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então, quando Filipe ia pregando, os espíritos imundos clamavam, gritavam, e era apenas Filipe, um diácono, mas o poder de Deus ia acompanhando ele. Glórias a Deus. Mas a graça de Deus ia acompanhando ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, pelo poder do Espírito Santo, as pessoas eram curadas, as pessoas eram libertas, até os espíritos imundos gritavam no que Filipe pregava. Louvado seja o nome do Senhor. É o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus. Por isso Paulo falou, Romanos capítulo 1, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele, o Evangelho, falar de Jesus, falar de Cristo, ele é poder de Deus. Quando Filipe ia pregando acerca de Jesus, ia sendo pessoas curadas, sendo pessoas libertas, e a palavra do Senhor diz que os samaritanos creram em Filipe, que os samaritanos creram no Evangelho, e que os samaritanos estavam alegres. Uma cidade inteira ficou alegre com a pregação do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho é poder. E aí Filipe está nessa cidade, vendo multidões de pessoas sendo curadas, vendo multidões de pessoas sendo libertas. Louvado seja o nome do Senhor. Filipe, ele está em uma condição em que todo missionário quer ter. Ele está em uma posição espiritual que todo missionário quer estar, pregando em um lugar em que o Evangelho ainda não foi pregado, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas recebendo cura, coxos levantando, cego enxergando. Louvado seja o nome do Senhor. Todo missionário ele quer ver isso, quer ver o nome do Senhor sendo glorificado, a palavra do Evangelho sendo pregada e o poder de Deus descendo sobre onde ele está sendo pregado. É um desejo de todo missionário. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele fala com Filipe mais uma vez. Após
começa a impor as mãos sobre as pessoas, e as pessoas vão recebendo o batismo do Espírito Santo. Glórias a Deus, porque onde o Evangelho é pregado e as pessoas acreditam, Deus ele vai confirmando com cura espiritual, cura na alma, cura no corpo físico, e ele vai batizando com o Espírito Santo, e vai salvando, e vai preparando para usar. Meu amado Deus, aleluia. Deus ele confirma o Evangelho quando é pregado. Deus ele confirma com cura, com milagres. E o que acontece agora? Filipe estava na multidão. Filipe estava pregando para milhares de pessoas. Mas agora chega um momento que Deus fala assim: olha, Filipe, você estava na multidão, mas agora quero para você ir sozinho e pescar. Você estava pescando antes com a rede. Você estava pregando para a multidão, mas agora eu quero que você prega com o anzol. Glórias a Deus, eu quero levar você ao evangelismo cara a cara. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, que está em todos os lugares, ele viu que tinha um coração sedento pela palavra de Deus. Ele viu que alguém estava saindo de Jerusalém sem receber o Espírito Santo, sem receber o batismo nas águas, e que o Espírito Santo fala: Filipe, tem alguém que está saindo de Jerusalém, ele está indo lá no lugar deserto, lá em Gaza, ele está saindo na carruagem, porque ele estava em Jerusalém adorando, ele está indo para casa e está lendo o profeta, ele está indo com um pergaminho, lendo acerca do profeta Isaías. E ele fala: Filipe, vai para o lugar deserto, vai para Gaza. Eu tenho lá um trabalho para você. Eu já te usei para a multidão, agora eu quero te usar apenas para uma pessoa. Esse é o trabalho do missionário, do evangelista. Esse é o trabalho da igreja. Glórias a Deus, para nós que pregamos, que gostamos de uma igreja cheia. Glórias a Deus, Deus também quer nos usar no individual. Deus também quer nos usar para pregar para uma pessoa que está sentada lá fora esquecida. Glórias a Deus. Deus ele também quer nos usar com um anzol. Porque é fácil a gente chegar na igreja com 50 pessoas, com 10 pessoas, com 5 pregar. Mas agora, para poder enfrentar uma pessoa lá fora e começar a pregar para ela, já é difícil. É difícil. E nós precisamos disso hoje. Tirar a vergonha, tirar o receio e falar: vou pregar para aquele homem. Glórias a Deus. Encosta, começa a falar, começa a puxar o assunto. E aí, como é que está a situação hoje? É meio difícil, né? As notícias que saem na TV é difícil, né? E se ele abrir uma brecha para você, você vai falar de Jesus. Você vai falar: há uma esperança, meu irmão. E a esperança não está nessa terra, não. A esperança está nos céus. Ele está lá fazendo a nossa morada. Glórias a Deus. A esperança para a humanidade, a esperança para o meu futuro, para o seu futuro, é Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu pelos nossos pecados. Meu irmão, ele quer curar a sua alma. Meu irmão, ele quer curar seus projetos. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta daí, vem para Jesus. Nós temos que ter essa disposição, nós temos que ter essa ousadia do Espírito Santo. Por isso é importante nós estarmos sensíveis à voz do Espírito, para Ele nos usar na multidão e também para nos usar no individual. Filipe vai, obediente ao Espírito Santo, vai para o deserto, vai para lá para perto de Gaza. Quando ele vê, vai a carruagem passando lá e a gente imagina Filipe passando naquele lugar deserto. Ele falou: rapaz, será que o Espírito Santo me trouxe para poder encontrar aquela carruagem? Deve ter um bocado de gente ali dentro. E o Espírito Santo fala no coração de Filipe: vai, encosta naquela carruagem, encosta lá, que lá tem algo para você fazer. E a palavra do Senhor diz que quando ele encosta, que ele se aproxima, o homem está lá com o pergaminho, lendo a passagem que está em Isaías. Ali é o rolo do profeta Isaías. Para nós é o livro de Isaías. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que Filipe se aproxima e fala: você está entendendo o que você está lendo aí? E ele: como é que eu vou saber? Ninguém me ensina. Eu não estou sabendo aqui direito, não sei interpretar isso não. E Filipe sentou, subiu na carruagem mais aquele homem e começou a pregar. E a palavra do Senhor diz que ele começou a falar de Cristo
Senhor. Todo o evangelho ele apresentou aquele homem. Aleluia. Por isso que nós temos que estar preparados com a palavra de Deus, para quando Deus nos permitir pregar para alguém, nós começar a falar de Jesus, e falar do batismo, e falar do poder de Deus, do batismo do Espírito Santo, e falar da salvação, e falar da ressurreição, e falar do arrebatamento. Temos que estar preparados. Felipe prega e apresenta Jesus, o nosso Senhor, para ele. Ele acreditou em Jesus, ele creu, e ele falou assim: olha, tem água ali, tem um lugar ali que tem água, o que impede de eu ser batizado agora? Ele já estava cheio da palavra, ele já estava cheio, regozijado com o evangelho, e aí ele foi e disponibilizou: eu quero ser batizado. E a palavra do Senhor disse: Felipe foi e falou: olha, se você crê de todo o coração, nada lhe impede. Glória a Deus. E ele falou: eu creio que Jesus, ele é o Filho de Deus. Este é o Evangelho. É o Evangelho pregado em meio à tribulação, em meio a aperto, em meio à perseguição. Deus, ele quer nos usar neste mundo. Estão perseguindo, mas vamos pregar. Estão caluniando, mas vamos pregar. Glória a Deus. Porque Deus, ele vai confirmar o Evangelho que ele nos confiou. Deus, ele vai curar enquanto nós pregamos. Deus, ele vai libertar enquanto nós pregamos. O importante é que você pregue a palavra com a verdade, com o temor, porque o Espírito Santo, ele quer nos usar em nome de Jesus. Então nós venhamos estar sensíveis ao Espírito, para que ele venha fazer a obra através da nossa vida. O nome do Senhor seja glorificado, amém? E agradeço a oportunidade de Jesus. Glória a Deus. Essa palavra, né? Mas irmão, não funciona, mas eu vou ouvir a palavra.